Graça e paz a todos vocês que estão assistindo o canal Expondo a Verdade, que chegaram aqui pela primeira vez nesse dia. Gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal, né? Que seja muito bem-vindo. Gostaria que você deixasse seu like, seu comentário. Ajude esse canal a crescer. Só assim o YouTube recomenda mais os vídeos e ajuda o canal a crescer para a glória do nome do Senhor. Queria convidar você nesse dia a juntos aprendermos com a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 8. Vamos ler juntos? Que nos diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Glória a Deus. Amados, João vai relatar nesse evangelho que ali havia a festa do tabernáculo, tinha acabado essa festa. O Senhor, o texto nos diz que o Senhor estava no templo ensinando. O costume do Senhor era à noite, passar a noite no Monte das Oliveiras, onde ele descansava, se afastava da multidão para ter um descanso, um tempo a sós. E de manhã cedo ele já ia para o templo ensinar o povo. E nesse dia que João relata, o Senhor estava lá ensinando a multidão e os fariseus, mestres da lei, pegam a mulher no ato do adultério, trazem, no alvoroço no meio da multidão e creio que gritavam adúltera, adúltera, e chegando diante da presença de Cristo, eles disseram: Senhor, mestre, Moisés nos diz que é para nós apedrejarmos esta mulher que foi pega no ato de adultério, é o que a lei nos diz. E o Senhor o que diz? Ou seja, o que nós devemos fazer com ela? Se o Senhor falasse que era para apedrejar, estaria contra a lei romana, que naquele tempo, para apedrejar uma pessoa, quando a pessoa fosse levada à morte, teria que ser só debaixo do jugo de Roma. E se o Senhor dissesse que não, estaria contrariando a lei de Moisés. Mas só que tudo isso era para tentar pegar o Senhor de surpresa. Só que Deus nunca é surpreendido. E o Senhor Jesus, naquele momento, ele olha para o coração deles e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E talvez, creio eu, que eles foram surpreendidos com essa resposta. E dos mais velhos aos mais novos, um olhou para o outro e foram os mais velhos saindo primeiramente envergonhados, lançaram as suas pedras ao chão e foram saindo um por um, até o ponto que o Senhor olha para aquela mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores? E ali, ela olhando: Senhor, não tem mais ninguém aqui. E ele disse: eu também não te acuso. Vai, teus pecados estão perdoados, mas não peques mais. Não continue nessa vida de pecado. Aleluia. O Senhor, ele deu uma nova chance, uma nova oportunidade para aquela mulher. Só que aqueles fariseus, mestres da lei, eles vieram de uma maneira já em pecado, errada, porque eles falaram a lei pela metade. Porque em Levítico capítulo 20, versículo 10 e Deuteronômio capítulo 22, onde nós temos a base do que eles falaram, onde estava na lei, que a lei nos diz que se um homem fosse surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois teriam que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou. Tinha que ser eliminado o mal do meio de Israel. Ou seja, teriam que ser apedrejados. Mas os dois. E ali eles deixaram o homem, porque se eles pegaram no ato, estavam o homem e a mulher. E eles trouxeram só a mulher. Já a intenção deles não era nenhuma julgar aquela mulher ou estavam preocupados com o pecado daquela mulher. Estavam preocupados em querer incriminar o Senhor Jesus. Só que
quando o Senhor lança aquela resposta para eles, eles caem por terra. Talvez, olhando para essa palavra hoje, meu amado, primeiramente essa palavra falou comigo, eu creio que muitas vezes nós estamos mais no lugar desses mestres da lei e fariseus do que praticando o que o próprio Senhor Jesus praticou ali naquele momento, um ato de misericórdia. Mas sim, muitas vezes nós estamos com pedra nas mãos, querendo muitas vezes uma pessoa está em pecado, uma necessidade, precisando sim do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que nós como servos de Cristo temos que levar o amor de Deus, o reino de Deus para as pessoas, e muitas vezes nós estamos levando pedras nas mãos. É hora de nós largarmos as pedras, lançarmos as pedras fora e começarmos a falar mais do amor de Deus, a praticar mais o que Cristo praticou, o que Cristo fez. Ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, teus pecados estão perdoados. Vá, mas não peques mais. Então, o que a palavra de Deus nos diz para nós hoje é que nós devemos largar as pedras e amar mais, buscar mais a face do Senhor. Porque a palavra nos diz que em Mateus capítulo 5, versículo 28, vai nos dizer assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, a palavra fala de cobiça, pecado. Só que aqui não está falando somente o homem olhar para a mulher, mas a mulher também olhar para o homem. Então, quando a lei falava que só no ato deveria ser apedrejado e morta, ou seja, estava em pecado, o Senhor ele ainda amplia isso no Evangelho. Ele diz que aquele que olhar e cobiçar está cometendo pecado do mesmo jeito. Então, nós dependemos da misericórdia de Deus, dependemos da palavra do Senhor, dependemos do Espírito Santo de Deus para nos conduzir à sua vontade, para nos levar à vontade de Deus e sermos lavados e regenerados pela palavra de Deus. Porque aquele que ouve a palavra, você que está ouvindo essa palavra nesse dia, essa palavra ela não é em vão, ela não volta vazia. Essa palavra ela tem uma eficácia para nossas vidas que ela nos conduz à vida eterna. Ela nos transforma, ela nos retira, nos limpa do pecado, nos ajuda a estarmos na vontade do Senhor. Ela é luz para a nossa vida. Aleluia. Então, a palavra nos diz que, Mateus capítulo 7, que não é para nós julgar, para que nós também não sejamos julgados. E a palavra nos diz, porque no capítulo 7, versículo 3, nos diz assim, ó, no Evangelho de Mateus: por que você repara o cisco no olho do teu irmão, se você está com uma trave no seu? Primeiro tire a trave dos seus olhos, para depois querer ajudar o seu irmão a tirar o cisco dos olhos dele. Muitas vezes é muito fácil nós queremos olhar para o cisco que está no olho da outra pessoa, mas no nosso está uma trave. Ou seja, nós temos que olhar para nós mesmos e chegarmos por meio da palavra do Senhor, como Tiago diz, que ela é um espelho. Olharmos, virmos o que está de errado na nossa vida e nos afastarmos das coisas erradas, nos afastarmos do pecado, odiarmos o pecado e amarmos as coisas de Deus. Porque quando João Batista ele olha, ele estava pregando o evangelho, pregando arrependimento para as pessoas, né? Arrependei-vos porque o reino já está próximo. Quando ele olha para os fariseus e os mestres da lei e saduceus que estavam vindo, ele olha: arrependei-vos, bandos de víboras, ou seja, os religiosos daquela época. Então, para nós hoje, o que é ser religioso? É querer se achar por conhecer algo da palavra de Deus, por se achar que está numa igreja, por se achar que já está salvo, empinar o nariz e querer sair por aí julgando e lançando pedra nos outros. Não, nós estamos aqui para amar, para abraçar, para fazer a vontade do Senhor, para amar como Cristo amou, para demonstrarmos o amor de Cristo para as pessoas. Não para sermos religiosos, mestres da lei, fariseus como eles eram, só apontando, só querendo apedrejar. E quando o Senhor fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, eles olharam para si próprios e viram que todos eles tinham pecado. Qual deles não tinha pecado? Porque a palavra diz, aquele que diz que não tem pecado se torna mentiroso. Porque todos nós pecamos. Mas graças a Cristo, que tem nos reconciliado com Deus, graças ao Filho amado de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos perdoa, que tem misericórdia de nós, que nos deixou o seu Evangelho, a poderosa palavra, e o seu Espírito Santo para que nós não estejamos órfãos, para podermos assim agradar a Deus segundo a sua palavra. Porque quando Ele nos olha, Ele não vê mais
o irmão presbítero Rudimar, o pecador, mas não, ele vê Cristo na minha vida e tem que ver Cristo na sua vida. Cristo que transforma, que liberta, assim estaremos agradando ao Senhor. E como essa mulher teve uma nova oportunidade, ela foi perdoada e o Senhor diz, vai, não peque mais. Que possamos abandonar o pecado e não viver na prática do pecado. Temos ódio do pecado, odiarmos o pecado, mas amarmos as coisas de Deus. Mas também odiarmos o pecado e não o pecador. Porque essa mulher era uma pecadora, mas o Senhor Jesus ele trabalhou no pecado dela, mas não contra a vida dela, porque o Senhor amou aquela mulher, aquela vida, aquela alma que estava necessitada de uma cura. E o Senhor curou a vida dela, curou a alma dela, mas ele apontou e disse o pecado dela, que ele não passou a mão na cabeça. Não, tu adulterou, mas está tudo... Não, vai, não peques mais. Então assim temos que ser nós hoje. Odiarmos o pecado, mas amarmos aquele que todos somos suscetíveis a pecar, a errar, a cair, mas Deus ele tem misericórdia e que possamos estar firmados na palavra do Senhor, na sua vontade e que possamos amar mais, ter mais misericórdia, porque assim como estamos como igreja em Cristo, temos que nos unir, nos dar a mão e nos fortalecermos uns aos outros, amando mutuamente, perdoando. Se for de exortar, exortar, se for de amar, amar, mas tudo com zelo e com misericórdia e com amor. Como nós temos que nos amar, como Cristo amou o mundo, nós temos que nos amar hoje, buscando a sua face e a sua presença. Assim a palavra nos diz nesse dia de hoje que devemos largar as pedras, lançar as pedras fora. Largue as pedras. Busque perdoar mais, amar mais e fazer a vontade do Senhor. Antes de acusar alguém, de apontar a pedra para alguém, olhe para a sua vida. Olhe, veja se você pode ajudar essa pessoa ou se você vai piorar a situação dessa pessoa. Se for para ajudar, ajude, abrace, ame, pregue a palavra do Senhor, fale para essa pessoa que Cristo ama ela, que Cristo pode mudar a situação da vida dela. Ame essa pessoa, ajude com amor, com misericórdia, né? Com perdão, ajude, mas não lance pedras. Lance-as fora, não nas pessoas. Jogue as pedras fora. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de orar com você nesse dia, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos orar juntos? Feche seus olhos e entregue em oração a sua vida ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregamos, Senhor, tudo nas tuas mãos, Pai. O nosso dia, a nossa família, tudo o que temos, Senhor. Que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas, em nossas limitações. Que haja mais luz, Senhor, em nossas vidas. Que a tua presença, Senhor, nos ilumine, nos guarde, nos livre de todo o pecado, de toda a maldade. Ajude-nos, Senhor, a amar mais, a buscar mais a tua face, a tua presença. Ajude-nos, Senhor, a perdoar mais. Senhor, a fazer o teu querer, a viver Cristo, Senhor. Que Cristo resplandeça em nossas vidas. Que Cristo seja o alvo, Senhor, o motivo e a razão do nosso viver. Que o teu nome cresça, Senhor, e que o nosso diminua. Que tudo que façamos te glorifique e exalte o teu santo nome. Que tudo seja para louvor e glória ao teu santo nome. Pai, oramos. Eu oro nesse momento em favor da vida dessa pessoa, Senhor, que está assistindo esse vídeo nesse momento. Que ela seja alcançada pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelo teu abraço, Senhor. Pai, ajuda, Senhor, nas limitações, na fraqueza, Senhor. Se há alguma necessidade, que o Senhor entre com providência, pois sei que o Senhor é um Deus de provisão, um Deus de cura, um Deus de milagre, um Deus de libertação. E tudo eu entrego nas tuas mãos, para louvor e glória do teu santo nome. Deus de agora e para todos sempre, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Jesus te ama.